A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 66. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então, o que eu já destaco? Contra Jesus, quer dizer, eles querem fazer um mal contra Jesus. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Jesus, que curava, que fazia o bem, que expelia demônios, amarrado, precisava amarrar? Como ele, no outro capítulo, por acaso eu sou um salteador? Eu não estava no templo pregando, ensinando, fazendo bem todos os dias? Pois bem, isso é a fúria das trevas. Amarraram Jesus e o entregaram ao governador Pilatos. 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é com você, isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, a história de Judas pode ser a história de muitos pecadores que veem seus erros, mas não cabe mais o arrependimento. Tomado de remorso, tocado de remorso. Por acaso o Evangelho fala em algum lugar para a gente ter remorso? Não. Se tu tem remorso, tu tá remoendo, tu tá repetindo a morte. Remorso, é isso. Tu tá te torturando. O Evangelho fala: arrependei-vos, se arrependam, te arrepende, confessa, pede perdão, te humilha. Remorso. Remorso não é coisa de filho de Deus, de filha de Deus. Jesus nos libertou da culpa do pecado, do peso do pecado, do poder do pecado. Nós estamos livres, não há mais escravidão, nenhum tipo de corrente, nenhum tipo. Livre, acabou, não tem algema, não tem grilhão. Jesus nos libertou. Para a liberdade é que Cristo nos chamou. Então o que acontece? Judas não experimentou isso. E Jesus esteve com Judas.
E Jesus lavou os pés de Judas. Judas ceou. Judas viu todos os milagres, as curas. Eu falo para vocês, tem pessoas que não vão se converter. Tem pessoas que não vão se salvar. Tem pessoas que deliberadamente escolherão o mal, a perdição. O Filho do Homem vai ser entregue, mas ai daquele. E aí, eu tenho que falar, não sei se eu posso falar aqui no YouTube, porque tem muitas palavras que são consideradas proibidas, temas sensíveis, mas eu vou tentar dizer de um jeito que o algoritmo, que o robô não entenda, que é, ele fez o mal contra si mesmo, contra a sua própria vida. Mas tu tem aí na tua Bíblia, tu tá com os olhos na Bíblia, com caneta, lápis, e tu tá vendo o que aconteceu ali, no 5. Então, isso também é um sinal, porque nós recebemos a vida de Deus, o fôlego de vida, e quem tem que decidir tirar este fôlego, encerrar, terminar, acabar, é Deus. Quem deu é quem tira. Deus deu, Deus tomou. Nós não podemos, não devemos fazer nada contra nós mesmos, contra o templo do Espírito Santo, o corpo que nós recebemos. Agora, se tu pensar na obra das trevas, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, quem é que vai te incitar, te aconselhar, te provocar, te estimular para fazer isso? O mal. Aí hoje em dia tem muitas interpretações. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A pessoa tá com depressão, a pessoa tá com tristeza, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Gente, a Bíblia é clara. É clara. Não comecem, o espírito de engano, a enganar. Lembra quando eu contei a história de Aitofel, que era um conselheiro de Davi, um homem cheio de sabedoria, que tinha autoridade, e ele, na revolta de Absalão, ele se bandiou, ficou do lado de Absalão. E a Bíblia diz que Deus confundiu o conselho de Aitofel. O de Aitofel, eu nunca sei. E ele também fez isso contra a sua vida. Então, fica claro. Pra mim, é claro. Pra ti, eu não sei. Até gostaria que tu me contasse, me dissesse. Deus confundiu o conselho. Então, veio da parte de Deus um espírito de confusão. A pessoa perdeu o juízo. Certo? Fez isso. Aí nós temos outro exemplo. Saul, que estava endemoniado, louco, atormentado. Queria matar Davi, queria matar o próprio filho, só fazia loucura, consultava os mortos, feiticeiro, estava totalmente transtornado. E o que ele faz? Que nós estudamos muito bem, inclusive eu te convido a assistir os vídeos sobre Davi, sobre Saul, sobre Salomão, que tu entende muita coisa ali também. O que ele fez? Para não ser exterminado, maltratado, torturado pelos inimigos, ele mesmo dá cabo da sua vida, se joga contra a própria espada, né? Tu quer mais um exemplo? Eu te dei 3. Isso não é obra de Deus, isso não é obra do Espírito Santo. Isso é uma pessoa que se entrega para o mal, se entrega para o ladrão, se entrega para o assassino, para o destruidor. Lembra dos gafanhotos? Devemos entregar nossa vida para Jesus, entregar a nossa mente, nossos pensamentos para Jesus. Clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, levando todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo.
pedindo libertação dos sofismas, das mentiras, dos enganos. Pedir a presença dos anjos de Deus e repreender, amarrar e expulsar todo espírito opressor, maligno, mentiroso. Entende? É o que eu posso falar, gente. Mais do que isso, eu acho que a gente perde o alcance do vídeo. Que eu tenho perdido muitos, mas eu falo porque tá na Bíblia. E aqui nesse canal a gente está estudando o que a Bíblia diz. 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. O que acontece? Jesus não foi para se defender. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém tirou a vida dele, ele deu por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E Jesus disse: Eu entrego a minha vida para depois eu recebê-la de volta. Ele estava se oferecendo como sacrifício para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. O seu sangue tinha que ser derramado para que eu tivesse perdão, remissão, redenção, libertação. 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Olha este versículo. Eu sublinharia, eu enlaçaria, botaria asterisco. Olha bem, depois a gente volta nele. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Ou nas Bíblias antigas: Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, aqui está bem claro. Jesus foi entregue por causa da inveja dos judeus, dos principais sacerdotes, do sumo sacerdote, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos líderes religiosos da época. Porque se Jesus, humilde, o Filho do Homem,
fosse realmente o Messias, e sim, ele é, eu tô falando, né, do ponto de vista deles, eles estariam falidos, fracassados, destruídos. Tu entende? Foi por inveja. Pilatos sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E aí tu já entendeu o mal que a inveja faz para quem sofre, para quem é vítima da inveja, para quem é o objeto da inveja e para o próprio invejoso. Porque ele tá, olha o que está acontecendo, ele tá sendo amaldiçoado, ele tá atraindo o mal para ele mesmo. Olha o que eles disseram, ó, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E foi exatamente o que aconteceu. E sim, né? Pilatos lavou as mãos. Não ouviu a esposa. E a esposa dá um testemunho ali, né? Esse justo. Ela sabia que Jesus era inocente, ela conhecia a história de Jesus. E Deus ainda mostrou. Mas as palavras, as profecias tinham que se cumprir. Tinha que ser assim, né? Mas ai daqueles que são usados como instrumentos, né? 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Aí eu vou ter que parar aqui, porque eles se ajoelharam diante do Filho de Deus, diante do Deus eterno, para zombar, para debochar, para ridicularizar. Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Então o que a gente vê nessa parte? O escárnio, a zombaria, a humilhação. Jesus foi humilhado por ser rei. Então, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias, o prometido, o ungido, o Eterno, humilhado. Pessoas que se ajoelhavam debochando dele, botaram uma coroa de espinhos, e tem todos os estudos sobre essa coroa de espinhos, sobre a planta que escolheram, sobre o quanto cravaram na mente de Jesus, na cabeça de Jesus. E aí depois fala que batiam na cabeça dele. Isso tudo simboliza tu querer matar, tu querer destruir, tu querer acabar, tu debochar do Rei da Glória. 32. O crime dele era ser o rei dos judeus. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Olha o que eu disse. Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
Esse foi o crime. Esse foi o delito, a acusação. Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Bom, aqui a gente pode usar aquela expressão, o quadro da dor. É um terror, é algo assim inacreditável. O que Jesus passou por nós, o que Jesus passou por mim, o que Jesus passou por ti. Toda dor, toda vergonha, toda humilhação, todo sofrimento, toda injustiça, toda ofensa, por amor a nós. Jesus estava caminhando para morte, e morte de cruz. A cruz era destinada para os piores, para a escória. Era uma morte cruel. Era muito sofrimento. Só que o sofrimento de Jesus começou antes. Eu fico imaginando, né? Quantas horas antes? A traição de Judas. Ou, vou dizer antes da traição, a revelação da traição. Aquela tristeza que a gente falou no outro capítulo. Depois, ele no Getsêmani, o sono. Tudo vai somando. Todo tipo de sofrimento, seja físico, seja emocional, seja moral, seja mental, seja psíquico, espiritual, as trevas estavam. Tanto que Lucas fala, é a hora das trevas, é o poder das trevas, da escuridão. Então, tudo isso, tu imagina, por amor a mim, por amor a ti, para nos salvar de todos os nossos pecados. Os pecados do passado, do presente e do futuro. Os que eu nem sei ainda que eu vou cometer, o Senhor Jesus já me perdoou, já me lavou com o seu sangue. Ele expôs publicamente os principados e as potestades com a sua ressurreição. Mas para isso, ele teve que passar toda sorte de dor. Seja a dor da traição, seja a dor física, do açoite, seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo entregue por amor a nós. 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Estudamos, né? Salmo 22. Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo.
E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, a mulher de Zebedeu era Salomé, aquela que pediu para um filho ficar à direita e o outro ficar à esquerda. Maria, mãe de Tiago e de José. Quem é Maria, mãe de Tiago e de José? Maria, mãe de Jesus. Esse Tiago e esse José são aqueles filhos que a gente estudou que Maria teve com José. E Maria Madalena foi aquela que Jesus expulsou os demônios. Então, a gente vê nesse trecho o Salmo 22, o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo, significa a separação acabou. O que era o véu do templo? Era o véu que separava o santo dos santos dos santos, do santíssimo lugar. E Jesus aboliu, rasgou, acabou com esse véu, com essa separação. Nós podemos chegar com ousadia nos santos dos santos, no santo dos santos. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que a gente interpreta esse de alto a baixo? Sim, pode ser a interpretação de que ele se rasgou todo, mas de que Deus de alto, do alto, rasgou. Deus aboliu a parede, o muro de inimizade entre nós e ele. Através da morte de Jesus foi abolida a separação. O véu que separava já não separa mais. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Tu não precisa mais orar para esse ou para aquele, invocar esse ou aquele, não. Tu pode falar diretamente com Deus através do nome do Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a ponte. Jesus, nós estávamos aqui, Deus estava aqui. E havia um abismo, uma separação entre nós. Jesus nos ligou. Jesus é o mediador. Então, este véu que separava, que só o sumo sacerdote podia atravessar, e uma vez por ano ir ali, e ainda com uma corda amarrada no pé e um monte de sinetinho, porque se ele tivesse em pecado ele morria lá mesmo, e aí tinham que puxar ele, porque se fossem lá pegar, morriam também. Por quê? Porque o pecado faz a separação. A santidade de Deus. Como eu explico isso aqui? Como eu falo isso para vocês? Como que nós pecadores vamos chegar na presença de Deus? Nós seremos fulminados. É como tu chegar diante de um fogo, diante do sol, diante de um calor absurdo. Tu vai ser torrado, destruído. É isso que tu tem que entender. A santidade de Deus é esse fogo consumidor. É essa presença gloriosa, poderosa. Como que eu vou chegar ali se eu sou um grãozinho de areia, uma formiguinha, um pedacinho de gente, um restinho de gente? Só Jesus. Jesus é o caminho,
a verdade e a vida que me uniu ao Pai e que te une e que te uniu ao Pai. Então é isso que simboliza o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Agora tu pode entrar na presença de Deus, no nome de Jesus, com as credenciais do Filho de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é para nós, é direito nosso, é nossa herança. Nós somos salvos, nós somos abençoados, nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos filhos de Deus. Nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhuma culpa. Tudo tá pago, nenhuma dívida foi riscada na cruz. A cédula de dívida foi cravada na cruz. Jesus nos libertou, Jesus nos salvou. E aí eu também quero destacar a confissão de fé do centurião. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele estava ali para guardar o criminoso, né? Ele estava ali a trabalho, como policiais que às vezes estão no estádio de futebol, né? E não podem ver o jogo. Eles estão de costa para o jogo. Então, esse centurião estava ali, obrigado, trabalhando. Como o Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz. Obrigados. Mas todos tiveram um encontro, tiveram uma oportunidade. E esse teve uma confissão de fé. Ele disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. 57. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali, sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. Então, o que acontece? Aqui se cumpre uma nova profecia, ou aqui se cumpre outra profecia. Que Jesus, como rico, seria sepultado. Que ele morreu entre criminosos, entre pecadores, entre ladrões. Mas como rico, como alguém de honra, de importância, ele seria sepultado. E um homem rico, chamado José, né? José de Arimateia, sepultou Jesus num túmulo novo, esculpido na rocha. Como reis eram dignos, e nós vimos isso. Aí tu pensa, qual é a probabilidade? Tudo isso tinha que acontecer porque Jesus ia ressuscitar. Várias coisas que eu não posso falar tudo em Mateus, porque a gente ainda vai ver Marcos, a gente ainda vai ver Lucas, vai ver João, então eu fico me segurando para não falar. Mas tu sabe o cuidado de Deus com o corpo de Jesus. E aqui se cumpre mais um, porque Jesus era justo. Jesus era justo. E Deus cuidou, porque a gente estudou o que Deus... tô me derretendo aqui. O que Deus fala sobre as pessoas justas quando morrem. Até na hora da morte tu vai ver a diferença. E foi isso que aconteceu. Um homem rico, que tinha poder, que tinha autoridade, conseguiu o corpo antes que fosse que largassem o corpo de Jesus, que era o que eles faziam, que eles colocavam. Enfim, eu não vou ficar falando. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu o corpo de Cristo e envolveu
num lençol limpo de linho. A gente também estudou sobre o linho puro, os atos de justiça. Aí tu lembra da unção, do perfume caríssimo e precioso, né? O sepultamento, tudo isso. Tudo se cumprido. 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Eu vejo do ponto de vista de Pilatos, que gente chata, né? Olha só, quando ele diz assim, ó, vão e guardem o túmulo como bem entender, tipo assim, ai, faz o que vocês quiserem, já não queriam matar ele, já não queriam que ele morresse, ele já tá morto, o que mais vocês querem? Eu fico imaginando isso. Como eram insistentes, como eram perigosos, como eram perniciosos, como eram malignos, né? E aí, eles não queriam deixar um fio solto. Então, olha só, ó, eles falaram que ele ia ressuscitar no 3º dia, então nós não podemos correr esse risco. Então, Deus não estava nesse negócio, Deus não estava nessa equação, né? Então, o que acontecia? Coloca uma escolta. E aí, realmente, o túmulo de Jesus foi selado. E houve uma escolta. Mas olha que interessante, né? Maria Madalena e a outra Maria estavam em frente ao túmulo. Elas viram muito bem onde Jesus tinha sido colocado. O que a gente aprende hoje com este capítulo de Mateus? Não é o último capítulo de Mateus, mas será o último que nós vamos estudar, porque o Pai não fez nenhum comentário, apontamento, destaque no 28. Então, nós vamos encerrar Mateus hoje, tá? O que a gente aprende hoje? Com este capítulo 27 de Mateus, de que Jesus foi amarrado como um salteador, como um bandido, como um criminoso, sendo que ele era um mestre. Ele era um homem bom, um homem digno, um homem justo. Todo mundo sabia que ele só tinha feito bem. Ele foi amarrado e levado a Pilatos. Foi condenado injustamente, com testemunhas falsas. Foi açoitado, esbofeteado. E ele ficou em pé. Foi condenado e ficou em pé, sendo acusado e interrogado. Por que eu destaco isso? Que é aquilo que eu falei, o cansaço. Ele entregou seu corpo, sua alma e seu espírito. Ele foi açoitado, despido e vestido de um manto, coroado de espinhos, zombado e escarnecido, cuspido e agredido, despido novamente e crucificado entre 2 ladrões. Blasfemaram e escarneceram de Jesus.